Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do perfeito amor e da perfeita confiança dentro de um coven. Até mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do perfeito amor e da perfeita confiança, que é a base dentro de um coven, né? Quando a gente fala em perfeito amor e perfeita confiança, a gente pensa assim, tá, bonito, conceito bacana, né? Mas tá, são pessoas, as pessoas elas trazem os seus, as suas mazelas, né? Aquelas coisas que não estão bem resolvidas, as suas sombras, e existe também a sombra coletiva em relação às bruxas. Então, assim, e aí como é que funciona isso? O perfeito amor e a perfeita confiança, eles não são uma coisa que você tenha que trazer pronta para o coven. Isso é uma coisa que você constrói, né? Você constrói. O perfeito amor, a perfeita confiança, você constrói e você constrói com base em alguns pilares, né? Quando você tem um grupo com aspectos convergentes, né? O interesse por uma religião, um estilo de vida, que isso é uma ênfase aqui no grupo, né? A gente tem que a bruxaria não é uma coisa como outras religiões em que você frequenta, você vai, você, sei lá, tem aqueles encontros e fora aqueles encontros você tem um outro tipo de comportamento, outros valores e tudo mais. Não. A bruxaria, na verdade, eu acho que eu até arrisco dizer que assim, as pessoas que buscam a bruxaria, elas o que mais seduz é justamente pensar em viver um outro estilo de vida, né? Um estilo de vida em que você tenha mais a percepção das coisas que estão acontecendo, você tem essa possibilidade de comunicação, de ter contato com outros planos, a percepção dos ciclos, a sintonização com esses ciclos, o fluir mais natural, a reverência às forças da natureza e tudo isso. Então, assim, até parece que, pelo menos o que eu percebo, que atrai mais as pessoas do que o aspecto religioso em si, né? E aí a questão, tá, então a gente tem já de pronto, né, alguma coisa em comum, mas as pessoas vêm de costumes, tradições diferentes, né? É raro alguém que tenha nascido já numa tradição, num meio bruxo, né? A pessoa normalmente vem de outras religiões, de outros valores, de outros conceitos, de outros estilos de vida. Então, assim, tem um processo, né? Esse processo, normalmente, a gente vai acompanhando, né? As pessoas no treinamento, elas têm esse primeiro acompanhamento que é individual. E à medida em que a gente percebe que já a pessoa está num ponto em que ela pode ser inserida no grupo, ela também começa a ter um processo dela no grupo e do grupo também, que também vai crescendo, né? Crescendo também no sentido de evoluindo, né? E aí assim, aí vem assim, perfeito amor, perfeita confiança, tá. As pessoas têm seus milindres, as pessoas têm os seus bloqueios, as pessoas têm as suas sombras, os seus medos, as suas ansiedades, inveja, competitividade exagerada, enfim, essas coisas que normalmente em outras religiões afloram e maculam, né, todo o conceito, porque as pessoas pregam uma coisa, né, e na hora estão fazendo outras coisas, aí o que acontece? Quando você está num coven, primeiro que assim, normalmente os covens não são extensos, né, as pessoas, grupos, né, são grupos quase células, né, praticamente famílias, né. Então, assim, quando você tem um coven, as pessoas vão acompanhando os processos. E como a meta é você se superar,
eh, você vai percebendo que aqueles bloqueios que podem prejudicar a sua relação no grupo, a sua relação de confiança, a sua relação com o divino, também está te prejudicando. Né? Então você começa a perceber, fala assim, não, gente, eu tenho que superar isso. E as pessoas vão acompanhando os processos umas das outras e elas vão percebendo, assim, e são incentivadas pelo o quanto algumas vão na frente e vão se desenvolvendo, vão tendo aquela sensação de confiança, aquele processo de transformação. Ser bruxa não é aprendizado. Aprendizado é uma coisa que você vai ter para o resto da vida. Ser bruxa é um processo de transformação contínuo, de autossuperação. Então, assim, as pessoas percebem, é visível. Né? Quando você vai se tornando uma bruxa, você entra de um jeito, esse processo é um processo de. Eu tenho medo de usar essa palavra porque, assim, hoje em dia está tão banalizada que a gente fala, o pessoal vai desde uma coisinha bem insignificante a grandes coisas, mas, enfim, é o que cabe aqui. Você tem essa questão de autoconhecimento. O que que é esse autoconhecimento? Você vai trazendo aspectos seus para a luz e vai trazendo das sombras para a luz. Você vai trazendo aspectos do seu inconsciente para a consciência. E esse processo reflete no semblante, em escolhas até de indumentária, de vestimenta, de estética, cabelo, roupa, ai, estou falando roupa, mas enfim, comportamentos, escolhas nas relações, vai refletindo e é visível para quem conheceu a pessoa antes e vê quando ela vai ficando já preparada para se tornar uma bruxa, a mudança que houve, todo mundo percebe. É aquela coisa assim, nossa, você está diferente, você fez alguma coisa, né? Ah, eu não estou enxergando o que você mudou, mas você está diferente. É um olhar, é uma postura, é um comportamento, é uma forma de falar. Tem essa mudança. E então, assim, quando você percebe que não tem outro caminho senão esse desenvolvimento, que ser bruxa não é só formulinha de feitiço, nem rituais, nem só o contato com o plano divino, existe um processo que é seu, porque você tem que estar na altura de poder receber alguma coisa, né? Você tem que estar merecendo estar naquela posição. E aí os outros, fica o sucesso de um é incentivo para o outro. Né? Então, quando as pessoas começam a ver assim, não, peraí, gente, a pessoa chegou de um jeito, ela transcendeu aqueles aspectos mais superficiais, inferiores, enfim, os medos, os bloqueios, e de repente ela está segura, ela está dona de si, isso reflete na capacidade dela, nos dons que vão aflorando. Existe um incentivo uma à outra e isso vai criando esse perfeito amor, perfeita confiança, né? A gente também tem a questão que eu estava falando, né, que é dessas sombras do coletivo, né? Primeiro, que a bruxaria é intencionalmente mal vista, é, sei lá, acho que quase todos os filmes que abordam o tema colocam como filme de terror, né? Livros de terror, filmes de terror. Bruxa se tornou uma palavra que é um xingo, né? Você que chama uma pessoa de feia, de ser velha, sei lá, alguma coisa, é bruxa. O má, né? No sentido de má também. Mas tem um outro aspecto que é a dor, né? A bruxa, para quem foi em outras vidas, para quem é e para quem tem essa lembrança de um tempo, de uma época, também está associada a sofrimento, dor e traição também, né? E aí, quando a gente fala em perfeito amor, perfeita confiança, às vezes é você se reencontrar com pessoas que em outros momentos
digamos, fraquejaram, não te deram o apoio necessário, enfim. Ou mesmo você, que foi a pessoa que não teve forças, ou até o medo e o pânico que vai atraindo também a negatividade, de ter vivido alguma coisa, né? Eu já falei em vídeos falando sobre o chamamento, que às vezes a pessoa descobre a sua vocação para ser bruxa através de, sabe, aquela coisa, é uma alergia a incenso, é um medo de fogo, é uma sensação de, sabe, usar o preto, né, a roupa preta, né? A ideia de que preto é do mal, tem gente, e eu me incluo nessa, durante muitos anos eu não tinha absolutamente nada de preto, né? Então, porque achava que isso já sendo uma estudiosa, tá? O preto foi, eu acho que a última coisa que eu consegui incluir, e hoje, nossa, é, é, a gente olha para trás e fala assim, gente, como era retrasada, meu Deus do céu. Mas são essas feridas, né? Que você quando vem, é como se a gente estivesse caminhando, né? A gente tem um propósito de alma, um estilo de vida que você gostaria de viver, de criar, de introduzir no mundo, de cristalizar na nossa cultura. E aquilo está associado com muita dor, com muito sofrimento, com coisa. Então, quando volta o sentimento, fala assim, gente, tá na hora de trazer isso de novo, volta com tudo junto, com toda essa história, né? E dentro desse processo também faz parte de quando você pensa em criar esse elo, né? Reforçar esses elos, tanto no sentido do tempo, né? De vidas passadas, dos nossos ancestrais, como também no grupo hoje presente, a gente tem que pensar em termos de cura, né? Em termos de cura, porque vem junto, né? É aquela coisa, vem junto. Se em algum momento houve um, se você está querendo retomar um sistema, uma ideia, um conceito que foi vivido em outra época, vem juntos os problemas que não foram resolvidos naquela época, né? E aí sim, a gente tem que, faz parte, quer dizer, alguém que vai organizar um coven, alguém que vai lidar com um grupo, ou mesmo quem vai ser a bruxa solitária, tem que saber que vem junto coisas que não são que são ligadas ao tema. Não necessariamente que a pessoa tenha sido, sei lá, queimada alguma coisa, mas existia um pânico, né? Pessoas que, sobreviventes de guerra, não podem ouvir um barulho de bombinha, porque o som, o estampido já é o suficiente para desencadear o pânico. A pessoa não morreu, a pessoa não teve realmente uma coisa concreta, mas a experiência do pânico é tão ruim quanto a experiência da morte, do sofrimento, enfim. O sofrimento psicológico também é um sofrimento, né? E às vezes é também difícil de tirar. Então a gente pensa, né, que quando a gente pensa em termos de, tá, a gente está construindo um coven, a gente está como que vai se estruturar essa questão do perfeito amor, da perfeita confiança, a gente tem que pensar que a gente vai trazer questões. E essas questões elas têm que ser resolvidas no grupo, né? Tem que ser resolvidas no grupo porque faz parte do crescimento do grupo, faz parte da ideia crescer, né? Por exemplo, vocês veem, por exemplo, assim, como é feio, né? Quando a gente vê uma notícia de um religioso, de qualquer religião, que está lá pregando as coisas legais da religião dele, e de repente você sabe que tem um lado dois da pessoa, né? Você descobre que, sei lá, tem alguma coisa que macula a sua imagem, né? Você fala, tá, e aí? Vamos invalidar as partes boas? Vamos colocar aquilo dentro de um contexto? Vamos passar
batido, finge que não tem, e assim, então faz parte, né, da construção do que quer que seja, que a gestão dos conflitos, a gestão das questões que vão aflorando, a gestão e isso vai tornando essa coesão cada vez mais estreita, né? Porque você fala assim, não, gente, tá, já teve briga, já teve problema, já teve não sei o quê, as coisas, existe espaço para que as coisas sejam expostas, né? Então você fala assim, não, então dá para crescer, dá para a coisa ir se desenvolvendo. Ela não é tão etérea que a confrontação com a realidade destrua, né? Ela é uma coisa que vai moldando, que é o aspecto evolutivo que está no cerne da questão da bruxaria, né? Quando a gente fala em bruxaria, a gente está falando de uma coisa que sempre teve essa perspectiva evolutiva, né? Os bruxos, os celtas, eles sempre tinham essa ideia de não registrar quais eram as técnicas, quais eram os feitiços, quais eram as magias, quais eram as coisas, porque eles sabiam que naquele tempo era de um jeito e que nos próximos tempos iria ter uma evolução, que cada mestre tinha que acrescentar um pouco da sua sabedoria e mais do que, e aí eu acho que eu encerro esse vídeo com chave de ouro, que é mais do que você cultuar as divindades, a bruxaria é um processo de você buscar o seu desenvolvimento. Né? Você quando abraça a bruxaria, você sabe que você está entrando num sistema que você precisa se questionar e se rever, porque você só aumenta a sua capacidade, aumentando o seu entendimento, a sua percepção da vida. Né? Então, e a gente tem uma noção de que a gente não é a criancinha que depende do divino para tudo, a gente sabe que algumas coisas a gente dá conta, né? Então a gente tem que cuidar da parte que dá conta. Né? É a questão da autorresponsabilidade. Gente, eu tenho que pedir uma desculpa. Eu tô acho que 2 semanas sem aparecer por aqui, sem ideias de temas para a gente conversar. Né? Gente, dá sugestãozinha aí, vamos participar. Eu estou com ideias de fazer, inclusive, mexer em outras mídias, tipo podcast. Então, também, quem tiver sugestão, a gente pode estar fazendo alguma coisa assim. E é assim, todo mundo que está gostando, que está assistindo nossos vídeos, compartilhem, deem o seu like. Isso vai melhorando a performance do canal no YouTube. E se inscrevam, né, para estar recebendo sempre as novidades. E as sugestões são sempre bem-vindas, tá bom? Até mais então. Tchau!